Então, bom dia a todo mundo. Nós só essa semana que vem, né? É. E falta ainda eu terminar a parte de tecido, né? De tecido nervoso. Eu vou mandar uma listinha para vocês de tecido nervoso também. Eu já mandei, agora que eu estou tentando lembrar. Eu mandei uma no chat, no WhatsApp. Alguém me fale aí. Que eu não estou lembrada. Mandei, né? Tá. Mas é porque falta terminar. Então, tem alguns exercícios até que a gente pode. Hoje não falta muita coisa, não. Então, vamos ver se a gente consegue até resolver esses exercícios. Deixa eu só abrir aqui. Sim, eu mandei na última aula, Camila. Eu mandei lá no WhatsApp. E lembrando que essas aulas, se você quiser assistir de novo, né, eu estou colocando no YouTube. Então, dá para rever a aula por lá. A gente tinha parado aqui. Eu vou voltar exatamente dessa parte, porque a transmissão do impulso nervoso é importante. Olha só. Vamos voltar a ver a fisiologia do impulso nervoso, né? Lembra que o impulso nervoso, ele chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular e vai pelo axônio. E lá no final do axônio tem aquelas vesículas contendo neurotransmissores que se abrem num espaço chamado fenda sináptica e vai passar os neurotransmissores adiante. Os neurotransmissores vão se juntar a receptores do próximo neurônio ou receptores que tem num tecido específico para que canais de sódio se abram e eles entrem. Então, usa bastante a bomba de sódio e potássio, tá? E aí, quando chegou aqui, num outro, né, neurônio, tá chegando aqui no axônio, o axônio, se você fosse olhar as polaridades, a gente ia falar que a membrana está polarizada. Por quê? Você tem mais cargas negativas aqui dentro e cargas positivas do lado de fora. E numa situação normal, você realmente tem muito mais sódio fora da célula e potássio dentro da célula. E aí, quando não tem impulso nervoso chegando ali, a gente pode falar que a membrana está polarizada e que está em potencial de repouso, tá? Desse jeito aqui. Quando o impulso chega, lembra que não vai despolarizar, né? Inverter a polaridade do axônio todo. Vai sendo de partes em partes. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Vai sendo de partes em partes. Então, o impulso ele é saltatório, né? Aí, nessa primeira imagem, está mostrando por conta da ativação de bomba de sódio e potássio, mas o que acontece? Quando o impulso chega aqui, membranas, né, a bomba de sódio e potássio vai abrir e muito sódio vai entrar. Então, vai ter a bomba de sódio e potássio não, proteínas transportadoras normais. A bomba de sódio e potássio nesse momento aqui não está funcionando. Então, canais assim, proteínas se abrem e muito sódio entra. Se muito sódio está entrando, lá dentro daquela região que entrou muito sódio, vai inverter a polaridade, vai ficar positivo e o lado de fora negativo. Depois de um tempo, esse impulso ele passa para o lado. Quando ele pula para o lado, o mesmo vai acontecer naquele local onde chegou o impulso.
entra muito sódio, então fica positivo dentro e negativo fora. Então a gente fala que a membrana está despolarizada. Só que aquela região que antes tinha acabado de despolarizar, o que vai acontecer? Você vai ter saída de potássio de dentro para fora para que você volte à polaridade, para voltar a ser negativo dentro e positivo fora. Por mais que as cargas não estejam corretas, né? Porque a gente fala que tem que ter muito mais sódio fora e potássio dentro. Quando despolarizou a membrana, entrou muito sódio e para repolarizar saiu muito potássio. Isso ainda não está de acordo com o que a gente quer, mas pelo menos a polaridade está voltando a ser como que era. Olha nessa outra imagem aqui. Mostrou em um negativo dentro, positivo fora. Chegou o impulso, aconteceu a despolarização. Entrou muito sódio, ficou mais positivo dentro e negativo fora. Quando esse impulso passou para o lado, o mesmo aconteceu aqui do lado. Só que essa primeira parte que tinha sido despolarizada, pela saída de potássio, volta a se polarizar, né? Então tem uma repolarização aqui. E, por fim, nesse quadro só está mostrando que isso acontece ao longo do axônio todo. Fala, Lívia. Então, mas, tipo, quando ele tá em repouso, ele tá polarizado, né? Só que dentro tem mais potássio ou Quando ele sódio? está em repouso, aqui tem mais potássio, do lado de fora tem mais sódio. Pera, repete. Dentro da célula sempre vai ter mais potássio, K, e do lado de fora sódio, por conta da bomba de sódio e potássio. Isso é o normal. Ok, obrigada. Aí, quando o impulso chega, olha, essa imagem aqui eu acho que ela é melhor para entender. Olha só no potencial de repouso. A célula e o meio externo. Muito potássio dentro da célula e sódio fora. Quando chega o impulso, a gente fala que tem um potencial de ação, né? Que desencadeou aquele impulso e chegou. Quando tem o potencial de ação, vai ter uma despolarização daquela partezinha do axônio. Como que isso acontece? Proteínas que transportam sódio, elas vão pegar o sódio de fora e vão botar aqui para dentro. Então, agora, dentro da célula, você vai ter uma carga mais positiva em relação ao meio externo. Então, o meio externo será negativo e aqui dentro positivo. Aí, quando vai tentar repolarizar, como é que você vai tentar repolarizar? Voltar a ser lá fora positivo e aqui dentro negativo. E proteínas também se abrem e o potássio sai. Quando o potássio sai, vai voltar a ser lá fora mais positivo e aqui dentro mais negativo. Só que você não vai estar com as concentrações corretas, né? Que é mais potássio dentro e mais sódio fora. Então, depois da repolarização, no potencial de repouso, a bomba de sódio e potássio volta a funcionar, colocando aqueles sódios que estavam dentro da célula em excesso, né, que não era para estar, para fora, e colocando potássio de fora para dentro da célula. Então, é basicamente, resumindo aqui, a despolarização entra sódio, na repolarização sai potássio, e no potencial de repouso, essas concentrações elas vão ser corrigidas por conta da bomba de sódio e potássio. Mas por que a gente fala de cada uma dessas etapas? Por conta de um gráfico. Deixa eu ver se... isso aqui era só a imagem mostrando, né, que lembra que a bainha de mielina, ela não é contínua, né? Então, ela tem esses chamados nódulos de Ranvier, que são regiões que vai ter o salto, né? O impulso nervoso chega, ele vai saltar para o outro. Então, a propagação do impulso nervoso, ele é saltatório, e isso faz com que o impulso seja muito mais rápido, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Membrana despolarizada, daqui vai pular para cá, o salto, né? Isso daqui é um GIF mostrando o que acontece ao longo do axônio, olha só. Então, polarizada, aí.
De novo. Isso daqui vai acontecendo ao longo do axônio todo até voltar. Por isso que não é ao mesmo tempo, né? Esse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse gráfico cai bastante em prova, fala sobre a lei do tudo ou nada. O neurônio ele é exigente. Ele precisa ter um impulso nervoso de determinada voltagem, senão ele não desencadeia nada daquilo. Ele não passa o impulso adiante. Normalmente, quando ele está no potencial de repouso, ele está a menos 70 milivolts. Aí, se ele receber estímulo de 60, nada acontece. De 63, nada acontece. Então, são estímulos sublimiares. Ou ele precisa de um estímulo, por exemplo, de menos 55 milivolts, senão não acontece a propagação do impulso nervoso. Então, por isso que a lei do tudo ou nada parece até com tecido muscular. Tecido muscular também é assim, né? Para que tenha contração, você precisa daquela voltagem específica. Se não tiver aquela voltagem, não tem a contração. Então, aqui é a mesma coisa. Se chega impulsos muito fraquinhos, não faz nem cosquinha na fibra nervosa, tá? Mas aí vamos supor que chegou um impulso de menos 55 milivolts. Isso vai fazer com que haja despolarização, repolarização, e aqui embaixo é o que a gente chama de hiperpolarização. Vamos entender cada uma dessas partes. A despolarização é quando você tem a abertura de canais de sódio, né? Então, o sódio está entrando, lembra? Então, despolarizando, o potencial causa um potencial de membrana, né? Só que chega num momento que é o máximo, que não tem como mais entrar sódio, por exemplo, porque tudo que podia entrar já entrou. E aí acontece a fase de repolarização. Lembra que aquela parte vai botar potássio para fora e vai tentar voltar como que era antes, né? Que é positivo fora e negativo dentro. E aí, por que que tem uma hiperpolarização? Por que que o potencial de membrana, ele, tipo, antes de voltar ao potencial de repouso, ele fica bem menor, né? Ou maior, né? Maior, se a gente for considerar, porque quando eu boto menos na frente me confunde, do que era antes. Porque quando você tá fazendo com que a bomba de sódio e potássio aqui, ó, volta aqui nessa imagem. Ó, então era despolarização, aquela curva ascendendo, tá? Então era despolarização. A repolarização é aquela parte dela descendo. E para voltar ao potencial de repouso, tem uma hiperpolarização. Por quê? Não é um botãozinho que você aperta e do nada as cargas vão voltar ao normal. Isso vai acontecendo aos pouquinhos. Então, como vão fechando os canais de sódio, abrindo os canais de potássio e depois a bomba de sódio e potássio ajustando, você acaba perdendo mais carga do que deveria e depois ela volta ao normal. Então, por isso, não é um botão, né, que pá, abriu, pá, fechou. Não, isso vai acontecendo aos pouquinhos. Tem até uma outra imagem que eu vou tentar achar aqui para mostrar para vocês, que explica desse gráfico também, falando de cada parte. Então, aqui, ó, abertura de canais de potássio, despolarização. Fase descendente é repolarização. E esse daqui, ó, antes de voltar ao normal, ao potencial de repouso, é chamado hiperpolarização, porque as proteínas elas ainda estão fechando os seus canais, então acaba saindo ou entrando, né? Mais substâncias, mais sódio ou potássio do que deveria. Então, aí, para ela voltar, a bomba de sódio e potássio, ela consegue, né, ajustar, que é para ficar mais sódio fora e potássio dentro, e aí volta no que a gente chama que é o potencial de repouso. Então, potencial de ação é quando você despolariza, potencial de repouso é quando está quietinho lá, sódio fora, potássio dentro, positivo fora, negativo dentro. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, essa imagem que eu falei para vocês. Peraí.
Tinha uma imagem que era melhor. Não. Nossa, essa imagem aqui, ela é boa. Deixa eu colocar essa imagem aqui no slide. Vamos ver se a gente consegue visualizar. Apesar de estar preto e branco, eu acho que dá para ver. Olha só, deixa eu compartilhar. Muito bom. Tá, isso aí. Olha essa imagem aqui. Aqui está mostrando embaixo os canais de acordo com cada etapa. Olha só. Nesse primeiro aqui, quando você está em potencial de membrana, né? Potencial de membrana não, potencial de repouso, você vai ter muito mais potássio dentro e sódio fora, tá? Aí, quando acontece aqui, ó, a despolarização em 3, você tem a abertura de canais de sódio, o sódio vai entrando, então o canal de sódio que estava fechado, agora ele está aberto. Na hora da repolarização, você vai ter canais de potássio abertos e os canais de sódio inativos. Então, os canais de sódio são esses que a cor está um pouco mais cinza, tá? E no caso, na repolarização, você abre o potássio, fecha sódio, só que nesse momento aqui, ó, da hiperpolarização, você ainda está organizando, você ainda está dividindo os íons, né? Você ainda está dividindo o certo, que é o potássio dentro, e o sódio para fora. Então, essas proteínas, elas acabam fechando aos poucos. E aí, por fechar aos poucos, acaba aqui entrando às vezes mais potássio do que deveria, e aí depois, para voltar no potencial de repouso, a bomba de sódio e potássio vai fazer com que aquilo se iguale novamente. Não era bem essa imagem, não, a que eu achei, a que eu queria, eu não achei agora. Mas eu achando, eu mando para vocês também. Mas vê se todo mundo entendeu. Aqui, ó, abriu sódio. Sódio entrou, canais de sódio. Aqui, fechou o canal de sódio, abriu o canal de potássio, o potássio saiu. Aqui tem uma hiperpolarização porque sai muito potássio além do que deveria. E aí, depois, a membrana consegue voltar. Então, por isso que chama hiperpolarização, mas aí depois, por conta da bomba de sódio e potássio, consegue voltar ao potencial de repouso. Deixa eu ver se eu acho, cadê o livro de vocês? Ué. Eita. Aqui. Não, não era esse. E aí é só para mostrar aí para vocês como que é o caso de esclerose múltipla, o que acontece com a bainha de mielina, né? A bainha de mielina na esclerose múltipla acontece uma desmielinização. Isso a mielina, a bainha de mielina ela vai ficando meio desgastada e aí o impulso nervoso não consegue passar rapidamente. Por isso que quem tem esclerose múltipla pode acabar perdendo movimentos, pode acabar tendo parada cardiorrespiratória, né? Porque para você respirar, você precisa ter a contração muscular, né? O diafragma, músculos intercostais e tal. Então, a pessoa pode ter vários problemas com esclerose múltipla. Então, é isso que vai acontecendo. A bainha de mielina ela vai desgastando, então o impulso não consegue passar mais do jeito normal. Acho que essa parte aqui tá, não entra agora. Deixa eu pegar a lista. E, na verdade, eu quero pegar o livro. É que eu só não achei aqui para a gente fazer uns exercícios, tá? Deixa eu pegar aqui.
no livro de vocês, ó, deixa eu achar. Vou abrir aqui o livro. No livro de vocês tem bem explicadinho o que acontece. Só não está mostrando a explicação da hiperpolarização. Mas mostra aqui também. Ó. Livro. Quatro da sala, tá? Tá. Deixa eu tô abrindo aqui. Biologia. Aqui. No livro de vocês, qual que é a página? Porque para mim a página vai ser um pouquinho diferente. Eu tô... Então, os pré-aula começa na página 67. Ah, então tá. Então é quase certo aqui. Deixa eu ver. Eita, o que eu fiz? Espera. Nossa, eu acho que eu abri a coisa errada aqui. Eu acho que eu abri a outra frente. É, aqui não é 67. Deixa eu ver. Gente, peraí que aqui deu ruim. Qual livro que eu tô, Jesus, aqui? É o livro 3. É, Capítulo... eu cliquei no livro 4. É que, tipo, no livro 4 também tem um capítulo, só que eu acho que é só pra sinapse química. E que fala sobre neurotransmissores, né? Olha só, deixa eu compartilhar aqui então a tela com vocês. Essa imagem aqui mostra bem o que a gente tinha falado, ó. Quando começa aqui, a abertura de canais potássio gera potencial de repouso, tá? Então tá de repouso. Despolarização, porque canais de sódio, eles abrem, então entra muito sódio, olha entrando. Em 3, na repolarização, os canais de sódio voltagem independente se abrem, causando um pico de despolarização até aqui em cima, que é o potencial de ação. Os canais de sódio são, então, inativados, e aqui você tem os canais de potássio, voltagem independente, se abrem, repolarizando até a hiperpolarização. Ó. Vai saindo muito potássio até hiperpolarizar, e no 4, todos os canais de voltagem independente se fecham, a célula retorna ao seu repouso e a bomba de sódio e potássio consegue igualar depois, né? Igualar não, fazer as trocas que precisam ser feitas. E aí, eu acho que está igual aqui no livro de vocês. Tem algumas que eu quero fazer, igual essa número 1. Deixa eu perguntar, todo mundo já fez? Não fizeram? Me fala aí. Alguém não fez as questões do livro? A Lívia já falou que estava com dificuldade na 4 do Enem.
Deixa eu ver, alguém mandou aqui. Não fez, não fez. A Mafê falou que já fez. Tá. Eu vou pegar alguns aqui para a gente fazer. E aí, como se vocês tiverem dúvida em mais algum, vocês vão me falando. Olha só, é porque essa primeira é interessante. Algumas doenças neurodegenerativas podem resultar da degradação progressiva da bainha de mielina dos neurônios, pela ação do próprio sistema de defesa. Um exemplo é o ALD, uma doença hereditária cujos portadores apresentam acúmulos de grandes quantidades de um determinado tipo de gordura dos neurônios, o que estimula o ataque por leucócitos do próprio organismo. Outro exemplo de doença desmielinizante é a esclerose múltipla, que apresenta características semelhantes à ALD, apesar de causas distintas. Embora os estudos já realizados não permitam uma conclusão definitiva, acredita-se que a esclerose múltipla tenha um componente genético e que a expressão da doença seja desencadeada pela ação de determinados micro-organismos. De acordo com o texto e analisando as assertativas que seguem, deixa eu dar mais um zoom aqui, é melhor. Pode-se concluir que os neurônios são as únicas células encontradas no tecido nervoso e, além de seu elevado poder mitótico, exercem papel de nutrição e sustentação e proteção. Os danos à bainha de mielina dificultam a transmissão dos impulsos nervosos pelos neurônios, o que pode resultar, por exemplo, em problemas motores, de raciocínio e sensoriais. Os leucócitos ou glóbulos brancos são as principais células do sistema de defesa do organismo, por isso as doenças citadas no texto podem ser consideradas como autoimunes. Ambas as doenças desmielinizantes citadas no texto possuem como causa a presença de um gene alterado herdado dos pais, não apresentando influência do ambiente. A ALD é uma doença caracterizada pela degradação da mielina, uma proteína associada à diminuição da velocidade da propagação do impulso nervoso. Qual dessas aqui vocês marcariam? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Letra B, né? Uhum. Letra B. Os danos à bainha de mielina dificultam a transmissão dos impulsos nervosos, o que pode resultar, por exemplo, em problemas motores de raciocínio e sensoriais. Certinho. Professor, Oi. mas tipo, a bainha de mielina, ela é constituída de quê? Tipo, é uma Gordura. proteína? Gordura. Tá, isso explica. Obrigada. Tá? É um tecido de gordurinha. Deixa eu ver aqui. Ué, só tinha... É mesmo, né? Ué, no livro... Peraí. Ah, tá. Eu acho que eu passei demais. Deixa eu ver se ainda tem essa questão aqui. Não. Pô, tinha uma outra questão aqui no livro de gráfico, no livro do ano passado, que era boa, que aqui não tem. Mas vamos ver. Tipo, tem outra de gráfico, só que é a 5 das propostas. Não sei se é essa. Deixa eu passar aqui para ver. Não. Mas dá para a gente tentar fazer ela também. Não tem problema. Vamos ver essa 2 aqui. Não, quero ver essa daqui, a 4. As células possuem potencial de membrana que pode ser classificada em repouso ou ação, e é uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra um potencial de ação disparado por uma célula que compõe as fibras de Purkinje lá no coração, tá? Responsáveis por conduzir os impulsos nervosos, os impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca. Observa-se que existem 4 fases desenvolvidas nesse potencial de ação, sendo denominadas 0, 1, 2 e 3. Aí está mostrando aqui 0, 1, 2 e 3, né?
o potencial de repouso dessa célula é menos 100 milivolts. E quando ocorre o influxo de sódio e cálcio, a polaridade pode atingir valores até mais 10 milivolts, o que se denomina despolarização celular. A modificação no potencial de repouso pode disparar um potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo que está representado na figura pela linha pontilhada. Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, por isso acarreta a morte celular. Assim ocorre a repolarização, mecanismo que reverte a despolarização e torna a célula ao potencial de repouso. Para tanto, há efluxo celular de íons de potássio. Qual das fases presentes na figura indica o processo de despolarização e repolarização, respectivamente? Essa questão aqui deu tanta confusão na época da prova que muita gente errou. Ó, 0 e 2, 0 e 3, 1 e 2, 2 e 0 e 3 e 1. Vamos lá. 0 e 2, 0 e 3, aí qualquer os outros é 1 e 2, 1 e 2, 2 e 0 e 3 e 1. Mano, eu buguei porque, tipo, a fase 2 e a fase 3, pra mim, tá acontecendo a mesma coisa. Então, e muita gente tinha marcado desse jeito, é porque esse gráfico ele tá bem diferente do que é o mostrado, né? Porque o mostrado mostra um pico e depois desce. O que você pode entender dessa fase 2 é que está começando a abrir os canais de potássio. Então, ele está vendo que a curva chegou num pico, aí ela começa, aí depois que tem a queda total. Isso aqui é como se estivesse começando a despolarização. Por isso que a resposta aqui, ó, a repolarização, né? Eu falei errado. A despolarização é a fase 0, né? Despolarização, chegou no pico. Vai começar a abrir os canais de potássio. E aí, abrindo os canais de potássio, ela vai começar a repolarizar. E aí, depois que você tem uma repolarização, tipo, tá vendo aí, em queda maior, né? Então, essa daqui eu também achei ela meio, né? Porque é muito fácil de confundir. Muita gente marcou 0 e 2. Né? É 0 e 3. Porque aqui é tipo começando, mas aqui é realmente a repolarização. Fase 3. Então, fase 0, despolarização. Fase 3, repolarização. Deixa eu ver se tem... Quais outros? Se tem aqui também. Porque as questões estão tudo diferentes. Esclerose múltipla já falamos. Essa daqui é facinho. A velocidade da propagação de estímulo nervoso na membrana de um neurônio varia de 10 centímetros por segundo e 1 metro por segundo. Tais velocidades, no entanto, são insuficientes para coordenar as ações de animais de grande porte. Em uma girafa, por exemplo, um impulso que viajasse à velocidade de 1 metro por segundo levaria entre 3 e 4 segundos para percorrer a distância que vai da pata traseira ao encéfalo. Aqui está falando um monte de coisa do animal. No entanto, sabe-se que a propagação do impulso pode atingir velocidade de até 200 metros por segundo, o que é garantido pela presença de sinapses, bainha de mielina, nódulos de Ranvier, neurotransmissores ou micróglias. Qual vocês marcariam? Vai cair, vocês voltam no mesmo link, tá, galera? Qual que vocês marcariam aqui, gente? B, né? Bainha de mielina. Bainha de mielina que faz ser rápido. Então, voltem no mesmo link, vai cair.